Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estaremos trazendo o conteúdo da apostila do 6º ano do Colégio Conquista, ok? É o 3º módulo e estaremos trazendo sobre sociedades, ok? Vamos estar falando que as sociedades, elas não têm histórias iguais. O porquê disso? Porque elas não nascem ao mesmo tempo e nem no mesmo lugar, ok? Então, essa sociedade, ela começa a existir apenas há 600 mil anos antes de Cristo, enquanto o homem surge no continente africano há 6 milhões de anos, ok? Então, o ser humano, ele surge e ele vive no continente africano, porque lá ele tem condições de sobrevivência. Nós vamos estar vendo alguns grupos nesse momento, ok? Porque o ser humano, ele não vai ficar apenas no continente africano, eles vão se espalhar, eles vão tomar conta de alguns lugares onde eles consigam alimento, consigam água, ok? Todos os grupos deixaram marcas para os historiadores, registros escritos, fósseis, vestígios arqueológicos e manifestações culturais como dança, música, história contada. Como seria possível um historiador saber de todos esses fatos? Ele vai atrás, ele investiga. Então são marcas deixadas para que nós consigamos ver e saber da existência de cada civilização. Também não apenas o historiador, como um arqueólogo também. Nós vamos estar vendo a primeira sociedade. Essa sociedade se encontra na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, Rio Tigre e Eufrates. E lá não surge apenas uma sociedade, mas surgem algumas. Nós vamos ver 4 neste momento, ok? E isso há 6 mil anos atrás. O homem surge muito antes disso. Nós vamos ver os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas e caldeus, que são os babilônicos, ok? E a nossa sociedade escolhida hoje, né, agora, para a gente estar vendo, são os sumérios. Os sumérios, eles desenvolveram os primeiros núcleos urbanos. Então, ali desenvolveram cidades, onde o homem conseguiria se manter para viver. Ele teria condições para viver. Também desenvolveram uma escrita cuneiforme, mas isso apenas 3 mil anos depois. Eles conseguiram desenvolver uma escrita porque era necessária uma comunicação entre povos. Tinham que se comunicar e essa comunicação se deu através dessa escrita, ok? Deixaram essa escrita para que o historiador pudesse divulgar como descobriu essa sociedade, como estava localizada, como se comunicavam entre si. Também esses vestígios arquitetônicos devido à grandiosidade de algumas cidades, de alguns núcleos urbanos. Pinturas, utensílios, vasos, eles deixaram um acervo riquíssimo para a humanidade. Entre essas cidades, essa tem um destaque porque ela formulou uma escrita. O seu governo, esses núcleos urbanos, cada cidade tinha um governo. Elas eram muito independentes entre elas, ok? Entre os outros povos, os acádios, os assírios, os amoritas e os caldeus, que são os babilônicos, geralmente tinham um governo diferenciado. Era um rei, e esse rei centralizava todo o poder para si.
Diferente dos sumérios, cada cidade tinha o seu próprio controle, sua própria autonomia. Nós também vamos falar do Egito. O Egito, ele foi muito importante porque ele teve uma dificuldade, porque ele tinha uma dificuldade com o calor, né, bem próximo ali do Equador, então ele tinha dificuldade de manter tudo, porque era difícil ter vida ali. Porém, nós encontramos o Rio Nilo. O Rio Nilo ficou muito propenso para eles, porque o Rio Nilo ele não secava. E contudo, quando tinha grandes chuvas, quando transbordava, levava as suas algas e os seus peixes também, que eram em grande quantidades, para fora desse rio. Então aquilo fazia o solo ficar fértil, servia de adubo para aquele povo. Então, na região do Nilo, houve uma grande concentração de povos, nascendo uma civilização, a civilização do Egito, que se encontra na África, nós podemos ver ali pelo mapa também. Então, na África, né, onde tem esses desertos, encontramos esse rio muito riquíssimo. O Egito foi um grande desenvolvedor de técnicas agrícolas e eles deixaram grandes vestígios para nós. Os seus templos, as suas pirâmides, as suas múmias, utensílios, roupas, vasos. As pirâmides até hoje são muito visitadas, então serve como um ponto de turismo para a região, também trazendo um grande rendimento na economia. Eles também conseguiram desenvolver uma escrita, a escrita hieróglifa. Então essa escrita também foi muito importante. É como se os desenhos falassem, como os desenhos saltassem e falassem. É como se também tivessem sons. Eles desenvolveram o desenho com as imagens, o ser humano com as imagens. E aquilo parecia ter vida, ok? Também nós temos os povos da África, não tão distantes do povo do egípcio. E nós vamos falar de Gana, que a gente vai falar do século X ao século XIII, Mali, do século XIII ao século XVI, e Songhai, do século XV ao XVI. Eles têm uma sobrevivência através da agricultura, a metalurgia e o comércio. Eu quero frisar aqui com vocês que quem tem a metalurgia tem as técnicas de guerra, ok? É através do metal que se conquista outros povos. Então, isso significa que eles também foram conquistadores. E nós tivemos as suas histórias conhecidas através de pesquisas arqueológicas, registros escritos, a sua tradição oral, porque muitos viajantes passavam por aquelas regiões e começavam a falar do que viram, falar dos acontecimentos, e também tinham as suas músicas, as suas danças, as suas cantigas. Então eram fatos que eram narrados de geração a geração. Por isso que não se perde a cultura. Para não se perder a cultura, eu devo mantê-la. E para manter, geralmente é uma tradição oral, nesse caso do povo da África. Vamos também estar falando dos Incas. Os Incas, eles se instalaram na América do Sul, no século XII a XVI. Do Chile à Colômbia, eles foram muito importantes. Povos conquistadores e dominadores. Eles tiveram um governo que era um imperador, chamado de Sapa Inca. Então, ele centralizava todo o poder para si. Eles também foram riquíssimos na área do desenvolvimento. Eles fizeram candis de irrigação, cidades grandiosas, templos para que pudessem adorar os seus ídolos, os seus deuses.
eles construíram redes de estrada, porque eles eram dominadores, então eles tinham que construir meios para chegar aos outros povos. Terraços agrícolas, para que pudesse ter uma manutenção ao seu povo. E lagos artificiais, eles mesmos faziam esses lagos para se manter. O homem precisa de água para a sua sobrevivência. De todas as civilizações que nós falamos até agora, da Mesopotâmia, que tinha a região entre rios, a região entre Tigre e Eufrates, o Egito, o Nilo, a África também tinha alguns rios pequenos, mas propensos à vida, e agora os incas, então eles constroem, pela dificuldade que tem de água, eles começam a construir uns lagos artificiais para manter a sua sobrevivência. Dominou milhões de pessoas através da metalurgia e os seus povos vizinhos. Eles foram conquistadores e eles usavam as armas que eles faziam através da metalurgia, que é o uso exclusivo do metal. E eles sempre aprimoravam as suas técnicas. Então foram de grande desenvolvimento para a região. Ok? Nós também vamos falar dos Yanomamis, que são os povos caçadores, coletores, agricultores, que se encontravam na região da Amazônia, entre a Amazônia e Venezuela, ok? Então, Brasil e Venezuela. Então, eles ficavam ao norte, esses povos indígenas, ok? E eles tinham um governo diferenciado de muitos outros povos. Eles não tinham um chefe que concentravam todo o seu poder. Eles todos poderiam tomar decisões juntos. Cada um tomava as suas decisões entre si e viam que era melhor para o grupo. Suas fontes históricas são as orais e os mitos. Então eles contavam as suas histórias de pai para filho, até que chegaram para nós as histórias dos povos Yanomamis aqui no Brasil. Como eu disse no começo do vídeo, as civilizações elas não nascem iguais e nem no mesmo local. Elas nascem em tempos diferentes. Algumas elas têm o comércio entre si, como eram aqueles povos da Mesopotâmia, poderiam ter comércio entre eles e também poderia ter guerra entre eles. Quando esses povos estão mais longe, mais distantes, fica mais difícil uma guerra ou um comércio. Mas quando mais próximo, com certeza pode ter uma afinidade ou um distanciamento. Gostaria que vocês fizessem todos os exercícios, ok? Da nossa apostila, do nosso capítulo. E no próximo vídeo estaremos fazendo a correção, ok? Agradeço a vocês e até a próxima.